Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Agradeço a todos pela presença aqui hoje. Pessoal, vamos aguardar mais uns 2 minutinhos somente, enquanto o pessoal está entrando aqui, e a gente inicia o webinar, tá bom? Tá ok, então vamos iniciar. Bom dia, Eduardo. Obrigado por comentar ali. E vamos iniciar aqui hoje. Show. Pessoal, só antes de começar, me confirmem se o áudio, se puderem me confirmar se o áudio está ok, vocês estão enxergando a tela tudo certinho. Se puder me confirmar aí, agradeço. Tudo certo, muito obrigado. Perfeito, só para garantir, está tudo certo, né? Então vamos iniciar agora, começando a falar hoje sobre Outpost. Meu nome é Andrei Souza, eu sou Sales Engineer aqui na M3 Corp, e quando a gente fala em segurança da informação, quando nós falamos em análise de segurança, muitas vezes a gente tem a ideia de identificar quais são os níveis de risco e realizar realmente a proteção, a correção dos nossos ambientes. Mas como é que é a forma correta que a gente vai utilizar para conseguir pegar essas informações das nossas avaliações e realmente se concentrar, colocar o nosso foco naquilo que realmente importa? Como é que a gente consegue colocar realmente a segurança em contexto? Utilizar uma abordagem realmente baseada em risco e não somente em vulnerabilidades, em quantidade de vulnerabilidades. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos colocar a segurança em contexto, em seguida vamos trazer como realizar uma abordagem baseada em riscos. Começar falando então um pouco sobre a Outpost, vocês conhecerem um pouco melhor. A Outpost é uma empresa que já vem desde 2001 ajudando os clientes a melhorar a postura de segurança deles. E interessante quando a gente fala da Outpost, que a Outpost sempre teve a visão, desde muito cedo, teve a visão de que existiam pessoas que utilizavam os conhecimentos de, digamos assim, quebrar a tecnologia, de burlar as ferramentas de tecnologia e obter vantagem sobre as empresas, muito mais do que as empresas conseguiam utilizar as tecnologias para conseguir crescer no mercado. Então, sabendo disso, a Outpost vem trazendo então essa visão de que a Outpost ela sabe como quebrar essa tecnologia e utiliza esse conhecimento para ajudar os clientes a melhorar essa postura de segurança, e isso vem desde 2001. E já ajudou clientes aí, mais de 2.000 clientes em diversos lugares aí do mundo, e eles realmente, a Outpost, nós trazemos a visão de que assim, nós somos bons em quebrar a tecnologia, em conseguir identificar falhas na tecnologia, e com isso nós ajudamos diversos clientes. O que a gente vai abordar aqui hoje? Quais são os nossos assuntos? Nós vamos começar falando então um pouco sobre algumas coisas interessantes que foram encontradas nos últimos anos, em alguns clientes, em alguns cenários de segurança da informação. Então vamos nos deparar com a realidade da segurança da informação. Depois nós vamos entrar um pouco mais na abordagem baseada em risco. Então, analisar um pouco de como utilizar essa abordagem para as avaliações de segurança, como é que a gente pode utilizar isso. E por fim, a gente vai pensar, vai observar coisas que a gente pode incorporar no nosso pensamento, na nossa prática do dia a dia, em nosso ambiente. Itens que a gente pode incorporar do que a gente vê aqui para o nosso ambiente. Esse é o principal ponto que eu quero que vocês levem a partir dessa webinar de hoje, tá certo?
Mas, para começar, vamos falar sobre alguns números. O primeiro número que eu quero trazer aqui para a gente é esse aqui, 1 milhão. Esse número aqui, ele reflete o quê? A Outpost, uma das coisas que a Outpost faz é realmente ajudar os clientes nessa parte de avaliação de tecnologia, entender o que realmente está acontecendo dentro. E quando a gente olha e pensa nesse número, 1 milhão de vulnerabilidades, nós já pensamos, é um número muito grande, é um número que pode trazer muitas complicações dentro da organização. O que acontece é que nesse ambiente realmente era um ambiente com uma grande quantidade de tecnologia, de sistemas, então mesmo que pareça um grande número, 1 milhão de vulnerabilidades, que realmente é, mas se a gente colocar em contexto ainda mais que cada vulnerabilidade dessas pode trazer um impacto muito significativo para a organização, ainda mais que quando a gente olha para 1 milhão de vulnerabilidades, a gente sabe que existe algo errado, então a gente precisa classificar, priorizar, a gente precisa corrigir, mas tudo isso, desde priorizar, classificar, corrigir, a gente precisa de um orçamento e a gente precisa de equipe qualificada, só reforça uma ideia que é que a segurança nunca vai ser alcançada de forma perfeita, a gente nunca vai atingir 100% de segurança. Porque, olhando para 1 milhão de vulnerabilidades que é identificado em uma avaliação, imagina o tempo, imagina a quantidade de orçamento de investimento que a gente tem que fazer para corrigir todas elas. Então, esse é um ponto interessante. A gente nunca vai atingir 100%, mas o que seria ideal aqui? Pensar quais são as principais a serem corrigidas. Um outro número que nós trazemos aqui é 6 mil. 6 mil isso foi um cenário de um outro cliente que a Outpost ajudou, e esse cliente ele possuía um grande e um bom time de TI, porém esse time ele criava diversos aplicativos da web, tanto para si mesmos próprios, para a própria organização, quanto também para seus clientes. E eles pediram ajuda para a Outpost para conseguir entender qual era realmente essa superfície de ataque pensando nessas aplicações. E esses 6 mil aqui significa que foram descobertas 6 mil aplicações web. E quando eu falo 6 mil, dentre elas tem as aplicações que realmente estão ok, deveriam estar lá, mas tem as que não deveriam estar lá. Aquelas aplicações que são legadas, aquelas aplicações que não deveriam nem existir mais, que deveriam ter sido deletadas, removidas, ou que não deveria estar exposta para a internet, deveria estar exposta somente na rede interna. O fato é que nesse ambiente desse cliente existia cerca de 3 vezes mais aplicações do que deveria. Então é um número muito maior do que do que a própria equipe de TI, mesmo sendo grande, acreditava que existia. E tudo isso nos traz um cenário que a gente ainda quer chegar, um contexto que a gente quer chegar. Desde existem muitas coisas que a gente desconhece, a gente talvez não tenha visão, e tudo que a gente consegue identificar, a gente precisa priorizar, porque muitas coisas a gente não vai conseguir resolver de forma rápida. Então é importante que nós colocamos a segurança em contexto. E o que é isso? Olhando para essas informações, a gente precisa buscar informações contextuais para conseguir nos dizer o que realmente é importante, para nos ajudar a melhorar a maneira com que a gente vai fazer a priorização, para que depois que a gente consiga encontrar os problemas, que foi o que a gente viu nos slides anteriores, foram identificados problemas como aplicações que existiam e não deveriam, e diversas vulnerabilidades. Então, depois que a gente identifica isso, a gente saiba como focar no que realmente importa e melhorar ao máximo a nossa postura de segurança. Então, o primeiro ponto, um item que é importante pensar para a nossa organização, o que realmente é importante.
existem diversos ativos, diversas aplicações, diversos servidores e equipamentos, mas o que realmente é importante, qual é a criticidade de cada uma dessas aplicações, de cada um desses equipamentos, qual é o ponto mais crítico, o que realmente é importante para o meu negócio. Segundo ponto, o que é real? Esse é um ponto interessante, porque o que é realmente real, que realmente pode trazer uma possibilidade de exploração dentro da minha empresa. Porque muitas vezes a gente vai ter aquelas 1 milhão de vulnerabilidades. Ok, mas dessas 1 milhão aqui que a gente tem, dessas vulnerabilidades aqui, quais delas realmente são reais e vão trazer um impacto para o negócio? Quais delas podem se concretizar de fato? A partir daí, o que é perigoso? Que é perigoso de manter, por exemplo, aquelas aplicações. Existem aplicações legadas que não deveriam estar lá. Será que existe uma aplicação que muito antiga, com diversas vulnerabilidades, sistemas antigos que não deveriam estar lá? Provavelmente. Então, remove essas aplicações, tira elas do ar. Ou até mesmo podemos usar essas informações de o que é importante, o que é real, o que é perigoso, para fazer uma priorização, focar no que realmente deve ser executado. Então, são alguns conceitos que a gente já começa a trabalhar. A partir do momento que a gente pega as informações das análises e coloca dentro de um contexto como esse, pensando que é importante, a gente consegue direcionar o foco das nossas equipes de TI, nossas equipes de segurança. E a verificação, então, da realidade para a segurança é um ponto interessante, porque a gente acaba chegando em um desequilíbrio que existe todos os dias. E eu não consigo lembrar, inclusive, de nenhuma organização, nenhuma empresa que eu tive contato, que eu conversei, que tinha orçamento de segurança e talento de segurança suficiente para atingir uma segurança de fato para a organização. Porque o que acontece é que existe uma balança entre o trabalho que precisa ser feito e os recursos que estão disponíveis. É uma balança que a gente tem que estar sempre equilibrando. E com isso, a gente tem diversos fatores que colaboram com esses pontos. Nessa balança existem vários pontos que a gente precisa considerar, e um deles a gente pensa aumento dos ataques cibernéticos. Hoje em dia existe uma quantidade muito grande de ataques, a gente a todo momento fica sabendo de um novo ataque de segurança, de empresas que sofreram, inclusive com ataques que resultaram em vazamentos de dados, e aí tem várias complicações. Então, a quantidade de ataques e de vulnerabilidades que existem hoje são muito grandes. Então a gente sabe, existe um trabalho muito grande a ser feito, que é fechar essas portas de entrada. Outro item que entra nessa balança, cargas de trabalho em nuvem. A nuvem, hoje em dia a gente sabe, as empresas estão muito acostumadas já com os conceitos em nuvem, então outras nem tanto, mas a maioria já. Mas a gente tem desde ambientes on-premise até ambientes em nuvem. Ambientes on-premise dentro da nossa organização, está tudo dentro de casa, já não temos tanto esse cenário, mas temos cenários de trabalhos em nuvem. Então, muitas empresas com todo o seu ambiente, ou boa parte dele, em nuvem, e cada ambiente em nuvem existe sua complexidade, então precisa ser gerenciado. Outro ponto que entra na balança, ciclos de desenvolvimento mais rápidos. Desde utilizando Agile, Scrum, desenvolvimento Agile, todos esses frameworks de desenvolvimento cada vez tornam mais rápidos o desenvolvimento, consequentemente nós temos mais aplicações, consequentemente nós temos cada vez mais aplicações, e para cada aplicação a gente precisa aplicar a segurança da informação, identificar quais são as falhas e garantir que elas não estejam expostas. Então, a gente precisa acelerar o processo e isso geralmente entra na balança também como mais trabalho para o time de segurança, porque existem muito mais ataques, mas também existem mais superfícies, mais aplicações expostas. Outro ponto, a proliferação do mobile. Hoje em dia, todas as pessoas utilizam, não conheço nenhuma pessoa que não utilize um dispositivo mobile. Além disso, todo mundo tem mobile, mas também existe uma grande parte que utiliza seu dispositivo para trabalho, nem que seja para olhar um e-mail. Então, o mobile vem dominando, então é um ponto que é um dispositivo a mais, às vezes mais de um dispositivo,
que precisa ser gerenciado, precisa ser garantida a segurança. E, por fim, existe também mais regras de privacidade, GDPR, LGPD, CCPA, várias legislações de privacidade, e a quantidade de dados está cada vez maior. Então, é um ponto que precisa sempre ser avaliado, porque de um lado da balança existe muito e cada vez mais trabalho. Do outro lado da balança, a gente tem o quê? Um orçamento limitado. Dentro da organização, a gente nunca vai ter um orçamento ilimitado. Ainda mais quando a gente fala sobre itens de segurança, a gente tem sempre um orçamento bem limitado, o esforço em segurança deve ser sempre limitado, a gente tem equipes com falta de funcionários, então a gente tem uma equipe enxuta que tem que realizar todo o trabalho, mas uma equipe enxuta mesmo, e vai lá. E o que ajuda com esse ponto é que existem conjuntos de habilidades ausentes. É difícil encontrar digamos assim, mão de obra qualificada hoje em dia, então funcionários qualificados de fato, o que ainda corrobora com a parte de falta de equipes com falta de funcionários, porque a equipe também não consegue encontrar pessoas qualificadas. Então é um ponto de dificuldade também que entra na balança. A responsabilidade da TI distribuída entre mais de uma equipe. Então a gente tem equipe de segurança, a gente tem equipe de privacidade, nós temos a equipe de TI, de cloud, então essa responsabilidade distribuída pode ser uma dificuldade. Expectativas também incompatíveis. Aqui entra muito esse cenário porque dependendo da organização, claro, mas a maioria sofre com algum tipo de expectativas que não estão sincronizadas. A gente tem expectativa do nível da alta direção diferente de outras áreas. Então, tudo isso entra na balança. Então, resumindo, a gente tem um cenário com bastante trabalho, mas também com falta de orçamento e equipe qualificada. Tudo a gente coloca na balança e a gente precisa gerenciar. Mesmo assim, olhando para tudo isso pode parecer muito sombrio, pode parecer muito complicado, mas se a gente colocar as informações no lugar, é possível organizar e equilibrar essa balança sim. Um ponto interessante que eu trago aqui, é importante sempre alinhar o que a empresa acredita que são realmente as necessidades. Então é importante alinhar essas informações com o negócio. O que eu tenho nessa tela, nesse slide aqui, é um material de um economista de 2016, esse material, porém acredito que ainda é tão relevante quanto era naquela época, porque ele traz o cenário onde nós vemos aqui um contraste entre, na esquerda do gráfico aqui a gente tem o nível o nível estratégico da alta direção da organização, dizendo quais são os principais focos em relação à segurança da informação, qual o principal foco dela. E nós temos o que, do outro lado, na direita do gráfico, nós temos aqui a prioridade dos líderes de segurança. Quando a gente olha para o gráfico, para cada um desses itens, eles não são os mesmos itens. Então, nós temos a alta direção focando em segurança, olhando para um lado, e os líderes de segurança olhando para outro. Existe uma lacuna, e essa lacuna ela é resultante de quê? Ela é um resultado de falta, talvez, ali, de um conhecimento técnico entre esses dois níveis, talvez objetivos que não estejam alinhados, compreendidos. A gente tem os objetivos da alta direção que não estão alinhados com o time de segurança, né, os líderes de segurança. Talvez até uma exclusão do planejamento, talvez falta uma visão prática do ritmo de cada implementação, de cada foco. Então, focar na parte desse cenário, um plano estratégico de segurança. Qual que é realmente uma visão prática de implementação desse plano? Ou até existem diferentes opiniões de riscos que são identificadas. Então, essa diferença que a gente pode ver, essa lacuna, ela é um problema que tem que ser transposto. Então, por isso é sempre importante alinhar, ter um plano bem direcionado, alinhado com o negócio, utilizar essas informações como contexto para a gente focar as nossas atividades. Então, começando a falar sobre a questão de capacitação da segurança. Se um ponto é a falta de conhecimento, talvez a falta de conhecimento técnico, ou até
objetivos que não foram compreendidos, então é importante que a gente consiga capacitar a segurança dentro das nossas equipes. E essa daqui é um importante, eu trago essa visão aqui, que é através do Gartner, realmente, lá de 2018, mas aqui a gente tem o Jeffrey, que foi uma pesquisa falando sobre essa questão de capacitar, focada em capacitar a segurança da informação, os líderes de segurança serem mais eficazes e focando realmente no que interessa. E o item que é importante, que ele traz 3 pilares, digamos assim, que focam nessa questão de capacitação da equipe de segurança. Elas vão nos trazer o quê? Como focar nas coisas que realmente vão acontecer, o que realmente interessa, como gerenciar os riscos que vão ter mais impacto ao negócio ou à receita, porque é realmente o que vai fazer diferença no final do dia. É importante pensar também como é que a gente vai lidar com riscos que são aqueles que são mais perturbadores, aqueles que podem parar a empresa, comprometer dados sensíveis. E o que eles consideram? A ideia que ele traz aqui é fazer 3 perguntas específicas. A primeira pergunta é a seguinte: o que é real? O que realmente pode acontecer? A segunda pergunta é o que é perigoso? O que vai trazer um perigo de fato para a organização? E a segunda pergunta é o que é perigoso, e a terceira pergunta é o que é importante. Se a gente conseguir responder essas 3 perguntas, nós temos então o nosso foco de segurança da informação. Existem muitas outras coisas que a gente pode acabar pensando como itens importantes, mas se a gente não tiver a resposta dessas 3 perguntas, a gente não consegue focar no que realmente interessa e que vai trazer um impacto. Então a gente sempre vai tentar responder essas perguntas e colocar nossa energia no que vai trazer mais retorno para o negócio e que realmente vai agregar mais valor. Saindo um pouco daquele conceito muito técnico da vulnerabilidade específica, mas sim indo para a questão de vulnerabilidade, colocando no contexto do negócio da organização. E quando a gente fala em avaliação de segurança, importante que a avaliação de segurança, uma análise, ela vai nos direcionar para o que realmente importa. Ela vai nos direcionar para uma atividade necessária. Então, um processo normal de uma avaliação de segurança, ele vai nos trazer que a gente identifica o que a gente possui de fato na organização, a gente vai olhar para onde nós temos fraquezas e vamos focar na redução de riscos. Esse é um processo normal. Identifica o que você tem, quais são as fraquezas e foca em reduzir essas fraquezas. Mas é importante que exista a remoção, a troca do foco de alguns itens, de 3 itens que a gente traz aqui. Primeiro, últimas manchetes. Últimas manchetes, elas podem desviar o nosso foco totalmente. Porque a gente pode estar seguindo uma direção, por exemplo, eu estou seguindo uma avaliação que eu fiz, eu identifiquei os problemas na minha empresa, sai uma manchete de uma vulnerabilidade, print nightmare, sai uma vulnerabilidade específica lá na manchete. Eu posso desviar o meu foco a partir daí pensando, olha, minha empresa pode sofrer com um ataque, pode ter um ataque de print nightmare, um log4j, algo assim, direcionado para as manchetes. Só que de repente isso não pode trazer nenhum impacto significativo para a minha organização, porque talvez a minha organização possua essa fragilidade, mas em sistemas, servidores, aplicações que não são críticos para o negócio, que não são realmente críticos, como existem outras vulnerabilidades que são críticas para o meu negócio e que eu possuo, e isso são os meus ativos críticos. Então, essas últimas manchetes eu tenho que talvez fugir um pouco delas, ter cuidado com elas. Tirar o foco de zero day. Zero day é crítico, a gente sabe que um zero day pode trazer um impacto muito crítico para a nossa organização, mas eu preciso tirar o foco. Eles são importantes, mas não são o mais importante dentro da minha empresa. Quando a gente fala em zero day, existe aquela visão de que é muito crítico, mas assim, é um zero day. Talvez a vulnerabilidade tenha sido identificada, mas não existe um exploit já capaz de fazer essa exploração, ou que esteja sendo utilizado. Então eu tenho que tirar essa visão, tenho que mudar um pouco esse foco, e também eu tenho que tirar um pouco o foco das vulnerabilidades que são fáceis de corrigir. Muitas vezes a gente fica com aquela visão, eu tenho 1 milhão de vulnerabilidades, como a gente viu,
se eu corrigir as vulnerabilidades que são fáceis, eu reduzo talvez para 100 mil vulnerabilidades. Ok, eu reduzi muito a quantidade, mas ficaram 100 mil vulnerabilidades e são as mais críticas que vão causar um impacto significativo para a organização. Eu posso corrigir praticamente todas as vulnerabilidades, deixar somente uma. Corrigir todas as fáceis, deixei a mais difícil, e a mais difícil acaba com a minha empresa. Então, eu tiro um pouco o foco, porque talvez essas fáceis de corrigir, faço um update e resolvo, eu não preciso me preocupar com isso. Vou me preocupar com as mais difíceis. Que no caso podem ser as que sejam as mais críticas da empresa, então essas que eu tenho que focar. Então, no final das contas, eu preciso medir e reduzir a superfície do meu ataque e sempre manter a menor possível. Então, eu não vou ficar medindo, reduzindo e deixando ela aumentar de novo. Sempre mantenha ela a menor possível. E com isso a gente chega, então, na abordagem baseada em risco. Essa discussão que a gente teve até aqui e essas informações que a gente veio conversando nos trazem nessa questão de abordagem baseada em risco. O primeiro item da abordagem baseada em risco que a gente fala aqui é que ela começa com um funcionamento bem básico. Eu preciso olhar para a segurança da informação em todas as camadas da minha pilha de tecnologia, da minha pilha, olhar para a pilha completa, desde devices, network, aplicações, dados, até usuários e considerando sempre o valor para o negócio. E a cada nível mais alto, a cada nível da pilha, a cada camada, a gente tem o valor do negócio aumentando. Então, se eu tiver somente dispositivos, talvez eu não tenha um valor para o negócio muito significativo. Mas se eu pensar que essas camadas estão se acumulando, eu tenho a visão do valor para o negócio. Esse diagrama aqui, esses itens que a gente observa aqui, nós pegamos a partir do COBIT, então são os principais ativos do COBIT. E as avaliações a gente sempre vai fazer em camadas, considerando, por exemplo, em relação à infraestrutura, se ela é uma infraestrutura própria, legada ou até em nuvem, se os nossos testes de segurança, pensando em aplicações, eles têm que ser diferentes, pensando nos aplicativos que a gente cria dentro de casa, nós desenvolvemos, aplicativos talvez que a gente crie externamente através de uma empresa que forneça serviços de desenvolvimento, pensar em avaliações de direitos de acesso de cada usuário, avaliações de dados, avaliações de usuário baseadas em comportamentos. Tudo isso vai ser importante que a gente avalie dentro da nossa organização. A partir desse ponto, nós também precisamos identificar, então, outra forma, nós temos aqui um framework do NIST, onde ele nos traz, então, uma visão de avaliação, e quando a gente fala em avaliação no NIST, nós estamos falando daquele primeiro item que é identificar aqui do framework do NIST. Os outros itens são importantes, com certeza, mas no caso de avaliações, a gente está no primeiro nível. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar o que a gente possui, conforme a gente comentou anteriormente, como esse ativo ele apoia o meu negócio, então o nível de criticidade dele, quais são os requisitos regulamentares desse ativo, qual é o ponto fraco dele e, por fim, como que eu vou remediar ou até compensar esse ativo, compensar essa fragilidade. Tudo isso a gente pode utilizar diversas ferramentas para atingir essa avaliação, identificar todas essas informações, identificar quais são os ativos, os níveis de segurança, etc. Porém, a gente sabe que para fazer essa identificação, cada vez mais a gente tem um ambiente mais complexo. Aqui nessa imagem, nós temos cada ícone aqui, nós temos o logo de uma empresa que fornece serviços de segurança, sistemas, produtos de segurança. E essa quantidade de sistemas cada vez mais aumenta e muitas vezes a gente tem ali os benefícios de um segmento sendo trazidos por outro segmento. Então tem uma mistura muitas vezes em alguns cenários de segurança. Mas o que é importante? Que a gente utilize essas ferramentas para identificar essas informações de infraestrutura, de nuvem, de formulários, etc. Mas o que a gente fala é que não arrisque, por exemplo, não realizar essas avaliações ou realizar de forma parcial, ou não trazer essas informações ou não utilizar
ferramentas de segurança porque uma outra ferramenta traz alguma informação parecida. De repente, eu não vou fazer uma avaliação porque meu ambiente nuvem já me traz a avaliação de segurança da nuvem. Ok, traz, mas talvez não seja a informação mais correta que a gente precisa avaliar. Bom, com isso, a gente identificou, então, a gente já passou pela parte de identificar quais são as informações, e agora a gente começa a falar sobre cálculo de risco. O que realmente a gente precisa se basear para fazer uma abordagem de riscos. Uma real abordagem baseada em risco, ela não vai utilizar somente o resultado da minha avaliação de vulnerabilidades. Então, a gente fala de outpost, vamos fazer uma avaliação de vulnerabilidade. Fizemos, ok, já temos o resultado baseado em risco. Na verdade, não. Uma abordagem baseada em risco, ela vai utilizar uma combinação de fatores. Por exemplo, probabilidade e impacto. Então, ele não vai ser calculado a partir do resultado do teste somente. Ele vai ser calculado a partir de alguns fatores. Aqui a gente tem uma tabela que traz essa visão. A probabilidade, por exemplo, ela vai combinar o resultado que a gente tem dos nossos testes de segurança, nossa avaliação, com o retorno, o feed de inteligência de ameaças, de threat intel. Então, eu tenho que ter uma ferramenta, uma solução que me forneça informações, que consiga me fazer a avaliação de segurança, de vulnerabilidades, mas que também consiga me trazer uma inteligência sobre ameaças, sobre o que está ocorrendo no mercado, se realmente já existe exploit, se esse exploit já está sendo utilizado, se existem ataques utilizando esse exploit, para identificar realmente qual que é a probabilidade real de um ataque. E o segundo ponto é o impacto, que ele vai combinar essas informações que nós temos de impacto dessa vulnerabilidade com a criticidade para o meu negócio. Então, eu vou identificar a partir daí que, olha, essa vulnerabilidade é crítica para o meu ativo e esse meu ativo é crítico. Então, o impacto é muito grande para a minha organização. E com isso, nós temos uma matriz de riscos. Nós temos a visão de uma matriz de riscos, como nós temos aqui, com níveis de baixo, médio, alto, muito alto, de impacto e probabilidade. Relacionando esses dois, eu posso focar no que realmente interessa. Olhando por essa matriz, tudo que estivesse em vermelho deveria ser o meu foco, por exemplo. Ok, e quanto então ao CVSS, o CVSS Score? O CVSS ele nos traz uma estrutura para comparar essas vulnerabilidades, pensando em dados, infraestrutura, então ele nos traz uma visão. O que acontece em relação ao CVSS, quando nós olhamos para ele, talvez ele nos traga uma informação bem importante, como, por exemplo, os níveis de criticidade daquela vulnerabilidade, só que talvez isso não reflita a real necessidade da minha organização. Porque o que acontece? Talvez em uma exploração, ele talvez não possa refletir a real exploração ativa daquela vulnerabilidade. Ou até um potencial dano colateral que possa existir para a minha empresa. Talvez ele não reflita o real impacto para o meu negócio. Então, o CVSS ele vai ser bom como uma das métricas para calcular o impacto, mas também a probabilidade, mas ele não vai ser o único, como a gente viu. A gente precisa usar mais de um fator. E como funciona esse ciclo de vida da avaliação em si? Eu tenho aqui, nessa visão, 3 níveis dentre nível de negócio, segurança, operações. E o primeiro item, como a gente viu na avaliação, é identificar quais são os ativos, identificar quais são eles. Então, o time de segurança ele precisa receber essas informações. Então, o time de operações pode fornecer um CMDB, onde vai trazer as informações de quais são esses ativos. E o time de segurança, com as informações de negócio, vai conseguir enriquecer esse catálogo com criticidade. Ele vai identificar quais são os níveis de criticidade de cada um desses ativos. Na sequência, ele vai fazer uma avaliação de segurança. Então, ele tem os resultados dessa avaliação, junto com as informações já de criticidade para o negócio. Então, ele vai enriquecer novamente essas informações, essa avaliação, com as informações de Threat Intel, aquelas que eu comentei, que vão olhar para o cenário, as informações que ele vai encontrar na internet, em outras fontes,
para identificar se essas informações, se a probabilidade é alta, se não é o impacto. Com isso, eu consigo fazer, então, a remediação priorizada, onde vou tratar aquele primeiro item mais crítico e eu torno a fazer uma nova avaliação. Então, eu faço rodadas de remediação e avaliação até que eu tenho um relatório de gerenciamento baseado em riscos. Eu tenho um relatório dizendo quais eram os meus níveis de risco no início, quais eram os meus níveis de risco durante essas avaliações e remediações, e agora, a partir do momento que eu realizei e fiz todas essas etapas, qual é o meu nível de risco hoje. Então, eu tenho um mapa de atualização, eu tenho que vai me dizer, inclusive, qual que é o meu foco, para onde que eu tenho que seguir para corrigir esses meus ambientes. Claro, eu tenho que fazer atualizações dessas avaliações de forma recorrente, vou utilizar esses relatórios, mas se eu utilizar esse fluxo com essas tecnologias, eu consigo ter diversos benefícios. Benefícios como eu tenho avaliações alinhadas com o negócio, tenho uma priorização realmente objetiva e eu tenho uma linguagem comum para todas as partes interessadas, porque no fim, eu estou corrigindo o ambiente, melhorando a segurança, mas com o foco no negócio. E a gente volta a falar um pouco sobre o nicho agora, sobre essa questão de avaliações de riscos, que a gente vai utilizar, então, ferramentas de teste, avaliação de vulnerabilidade, gerenciamento de postura de segurança na nuvem, vamos fazer testes de segurança de aplicativos, e tudo isso vai nos trazer resultados que vão realmente nos mostrar uma gravidade técnica, como a gente viu anteriormente. Esse ponto é importante, mas precisamos pensar também no negócio. Esses níveis de avaliações do nicho que a gente viu aqui, eles vão nos trazer a gravidade técnica de impacto técnico para o nosso negócio, de impacto técnico realmente para a nossa aplicação, nosso equipamento, etc. Quando a gente fala em avaliação de infraestrutura, preciso pegar um ponto importante aqui. Quando a gente fala em verificação de infraestrutura, avaliação de infraestrutura, nós temos um gráfico bem importante, bem interessante aqui. Esse gráfico, ele é de 2018 e até hoje se mantém, mas é bem realmente nesse cenário onde a gente vê o crescimento de vulnerabilidades que foram sendo documentadas com base no passar do tempo. Então, lá desde 2008 até 2017, a gente vê um aumento sendo realizado. Teve uma variação, mas a partir de 2015 só teve aumentos, inclusive em 2017 teve um aumento muito grande. Mas quando a gente olha para vulnerabilidades que têm um exploit confirmado, que é possível realmente explorar utilizando esse exploit, a gente vê que ele se manteve o nível, até diminuiu um pouco a quantidade, mas se manteve bem numa linha retilínea, né? Ela não teve uma variação muito grande. O que significa isso? A quantidade de exploits que são confirmados, ela não tem muita alteração. O que acontece é que existem muitos exploits que a maioria dos ambientes possuem fragilidades que os atacantes utilizam elas para explorar esses ambientes. Porque eles têm aquele conjunto de exploits que eles já conhecem, que eles conhecem muito no detalhe, que eles gostam, e eles utilizam esses mesmos. Então tem desde lá um exploit de privilege escalation da Microsoft Windows que sempre é utilizado pelos atacantes. Até as equipes da Outpost, existem equipes que são mais focados em trabalhos de pentest dentro da Outpost. O que acontece é que eles realmente trazem essa visão. Eles têm um conjunto, cada um deles tem um conjunto de exploits que eles gostam mais, que eles são mais familiarizados, e eles utilizam sempre os mesmos. Na maioria das vezes, claro, eles buscam outros, mas na maioria das vezes eles utilizam os mesmos, porque os ambientes, eles possuem sempre os mesmos exploits. Por que isso? As empresas não corrigem. A gente tem até essa visão aqui de vulnerabilidades que são eventualmente exploradas, mais ou menos, em média, 12% de vulnerabilidades. Então, é importante que a gente corrija as vulnerabilidades exploradas regularmente para que a gente consiga melhorar a eficiência, melhorar realmente a segurança da informação. Vão surgir novas? Vão. Mas se a gente não conseguir resolver as mais conhecidas, as que realmente são utilizadas, a gente não vai conseguir melhorar a segurança.
Um exemplo é aquela MS-17010, a Eternal Blue. Existem diversos lugares que trazem essa vulnerabilidade para testes, para aprendizado. Por quê? Porque ela é realmente muito utilizada. Muitas empresas têm essa falha dentro da organização, dentro dos sistemas. E quando a gente fala, então, em avaliações de nuvem, precisamos avaliar também, dentro do ambiente, quando a gente fala em on-premise, nós temos um nível muito maior de detalhes que a gente precisa coletar, né, um nível de trabalho muito maior, mas no caso da infraestrutura em nuvem, aplicações em nuvem também. A gente tem que considerar desde aplicações, segurança, base de dados, sistemas operacionais, para ter uma avaliação da nuvem. Não é só verificar quais são as portas abertas daquela minha aplicação, ou verificar só o sistema, se a aplicação em si está vulnerável, possui vulnerabilidade, mas as configurações de bases de dados, sistemas operacionais, outros itens do próprio ambiente nuvem, da plataforma, são importantes que sejam verificadas também. A minha plataforma, ela é segura, possui ferramentas de segurança, talvez até de gerenciamento seguro. E a partir daí, nós temos o seguinte cenário, falando de avaliações de aplicações agora. Existe o OWASP Top 10, ele traz lá 10 itens que são explorados, então ele vai te trazer se a sua aplicação pode ser explorada em cada um desses itens aqui. Traz a gravidade média, classificada principalmente, compõe cerca de 40% de todas as vulnerabilidades hoje, e é bem interessante que ele traz um resultado onde essas aplicações que realmente são vulneráveis, cada um desses itens, elas realmente são fáceis de explorar. Então, o ASP ele traz uma visão bem importante e bem interessante, onde a gente precisa focar nossa remediação. E a partir daí, a partir do momento que a gente já tem essas informações detalhadas sobre a aplicação, nuvem, infraestrutura, etc., a gente pode utilizar ferramentas adicionais para fazer essa análise, desde um Power BI, integrar com o Power BI para ter relatórios mais otimizados, ou até relatório centralizado entre mais de uma solução de monitoramento, com a solução de análise de vulnerabilidades, onde eu consigo acompanhar mais de um local, talvez um Elastic, um Splunk, onde eu vou ter um CIEM, então eu consigo relacionar as informações da análise também, ou até uma ferramenta de avaliações de risco. E com isso nós temos o nosso aprendizado. Então, o que a gente viu hoje, o que a gente pode levar como aprendizado aqui? Trabalhar principalmente nas coisas que vão nos fornecer benefícios. O foco aqui é focar as nossas ações no que vai nos trazer um benefício concreto para que a gente não esteja desperdiçando tempo e eficiência, tempo e recursos, como por exemplo, inclusive orçamento. Então, concentre-se nos riscos que podem ocorrer, aquilo que pode ocorrer é o que a gente tem que ter a visão, tem que ter o nosso foco, gerenciar os riscos que têm maior impacto. O impacto a gente considera o que vai realmente atrapalhar o meu negócio, vai trazer um impacto talvez de parar o meu negócio ou até um vazamento de dados, que aí eu posso ter sanções ou até minha empresa pode parar por causa de um vazamento. E avaliar a pilha completa de segurança, de tecnologia, em um ritmo que corresponda à frequência de mudança, a gente já falou. Existem metodologias ágeis hoje que aceleram muito essa frequência de mudança da organização. Então, frequentemente tem novas aplicações, novas modificações. Então, com essa mesma frequência que a empresa tem essa mudança, eu preciso avaliar a minha pilha de tecnologia completa para garantir que os níveis de segurança estejam cada vez mais elevados. A ideia sempre é aumentar o nível de maturidade da segurança da informação das organizações. Então, esse é o ponto final que eu trago aqui para vocês. Encerramos agora por aqui. Isso é o que eu queria trazer em relação a essa parte de abordagem baseada em risco e não só baseada em quantidade de vulnerabilidades. E eu trago aqui também um momento para a gente tirar algumas dúvidas, se de repente o material, se de repente algum item que a gente viu aqui gerou alguma dúvida, se vocês querem fazer uma pergunta específica, talvez sobre como utilizar esses itens aqui que a gente falou. Momento para tirar dúvidas agora.
E aí, pessoal, temos alguma dúvida? Não temos? Tá ok. A princípio não temos dúvidas, então tá tudo certo. Ah, perfeito, Renan. Muito obrigado. Eu que agradeço você e teremos mais webinars, então te espero nas próximas também. Beleza. Então, fechou. Pessoal, muito obrigado, então, pela companhia de vocês, obrigado pela presença. E teremos mais webinars também, com foco cada vez mais em as webinars que eu estarei fazendo, né? Vou trazer cada vez mais alguns conceitos assim referente a essa visibilidade de riscos, mas também vou trazer algumas demonstrações em conjunto para a gente ver o que a gente falou aqui. Nesse caso eu não trouxe, mas nas próximas cada vez mais vou trazer esse cenário, certo? Muito obrigado a vocês. Nos vemos numa próxima webinar. Boa semana a todos.